Pedro para ele, Simão, Pedro, e agora aqui a forma aramaica fala que o nome dele é Cefas. Pedro caracteriza a sua posição, aí vem o nosso aprendizado. O que nós precisamos aprender? Ele caracteriza a sua posição perante Jesus de duas formas. A primeira é de plena e livre vontade. Ele é o escravo do Senhor Jesus, o Messias de Israel, vivendo em total obediência, total dependência do Senhor Deus. Eu, obviamente, vou lembrar que ele foi o apóstolo, um dos apóstolos preferidos do Senhor Jesus, juntamente com João e Tiago, o irmão, Tiago maior, e eles compunham sempre esse ciclo de amizade bem junto, e pensando nós todos que nós temos uma característica de que é dada por Deus, nada, absolutamente nada, por nós mesmos podemos alcançar a Deus, e se Ele nos alcança, Ele constrói toda a nossa vida da forma melhor para agradar a Ele, da forma que nós possamos um dia ser santo, porque Ele, o próprio Senhor Deus, diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, essa santidade requer uma seriedade muito grande perante Deus. Estava conversando também com o pastor ainda há pouco sobre a vestimenta, né? Eu sempre venho de terno, de gravata, porque toda a honra e toda a glória a Ele. No Antigo Testamento, o Senhor Deus chegou com Arão e falou que ele queria uma estola sacerdotal, todo o paramento para religioso, que a pessoa pudesse chegar junto de Deus e demonstrar realmente que você se prepara para Deus, para o Senhor, né? Então, Pedro caracteriza a posição perante Jesus de duas maneiras. Já falamos a primeira, de plena livre vontade. Ele é escravo do Senhor Jesus, Messias de Israel. Ele conviveu os 3 anos do ministério do Senhor Jesus na terra. E o segundo, são pessoas que recebem conosco a fé de igual valor. Quando nós olhamos aqui, está escrito na Sagrada Escritura, uma fé de igual valor. O que nos leva a isso aqui? Ele está falando a fé que Deus doou à humanidade. Deus doou a sua fé, como doou para Pedro a mesma fé que Pedro tinha, e vendo o Senhor Jesus, convivendo com ele. O exemplo que nós temos aqui é de Tomé, né? Quando ele, pela primeira vez, o Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele apareceu aos apóstolos, e a primeira vez que ele apareceu, Tomé não estava. Na segunda vez, quando os apóstolos falaram a Tomé que o Senhor havia aparecido, ele falou que ele não acreditava, só acreditava se ele tocasse nas feridas da mão e a ferida ao lado do abdômen. Então, na segunda vez que ele apareceu, Tomé estava lá, e ele disse uma coisa que para nós fortificarmos, nós tornarmos fortalecidos. O Senhor Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Todos os apóstolos haviam visto o Senhor Jesus na cruz, todo o trajeto dele e todos os desígnios de Deus. Então ele diz: bem-aventurado aquele que não viu e crê. Nós não vimos Jesus Cristo, mas nós cremos que Ele é o Senhor, Ele é que nos conduz, Ele é o advogado nosso perante o Senhor Deus Pai, né? Então, pessoas que receberam conosco, tá, a fé de igual valor, por meio da justiça do nosso Deus Redentor, Jesus Cristo. Em função disso, a fé constitui a característica decisiva de todo verdadeiro cristão, né? Chegar à fé, tornar-se crente, que é o acontecimento que destaca bem o Novo Testamento.
Deus é dado, e vamos falar em quantitativo. Esse quantitativo é dado por Deus a todos nós. E a pergunta é essa aí: como é que a gente pode saber se Pedro, João, todos os apóstolos tinham uma fé? E pode ser essa fé igual à nossa? Deus não faz acepção de pessoas. Deus, desde aquele sacerdote ou aquele apóstolo que serviu a Jesus, esteve com Jesus e viu os milagres todos que ele, o Senhor Jesus, fez. Então, nós temos também a fé dada por Deus. Aqui entra no campo da psicologia, do estudo mental, em que, como eu falei ainda há pouco, ninguém pode mensurar a fé de um e de outro, mas nós podemos ter a certeza, ter a alegria que essa fé que nós temos é uma fé dada por Deus. É Deus que está no nosso caminho, é Deus que nos visita diariamente e nós sempre orando, agradecendo ao Senhor. Né? Então, a fé de igual valor por meio da justiça do nosso Deus. Então, chegar à fé, nós chegarmos à fé, torna-se crente. Esse é o acontecimento que fica mais importante no Novo Testamento. A fé na Bíblia significa confiança e entrega a Deus, e se revela, e nós temos a revelação de Deus através de Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras e a natureza. Aí tem a revelação de Deus. E é muito importante, irmãos, nessa revelação, nós percebermos que a igreja cresce cada vez mais em termos de ouvir e crer na palavra de Deus. O ouvir de Deus leva realmente à fé. O ouvir de Deus, a palavra de Deus, dá uma comunhão, uma participação diretamente com Deus, com Jesus. O crente que vem à igreja somente no domingo, uma vez por semana, fecha a Bíblia, ele vai tratar de outras coisas da vida dele, tem que mudar. Tem que mudar. Quem fala isso é o próprio Senhor Deus nas Sagradas Escrituras. Né? Então, o tipo de confiança não pode ser produzida por nós mesmos. Essa confiança, inclusive, irmãos, as coisas acontecem na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida diária é tão importante, se faz presente em cada um de nós. Só que você nem nota como Ele está agindo na nossa vida. Deus age de uma forma silenciosa, mas você vê o resultado desse relacionamento com Deus. Esse relacionamento que nos edifica diariamente para que nós possamos estar servindo ao reino de Deus de acordo com a vontade de Deus, que nós aprendemos através da oração do Pai Nosso. Né? Então, o tipo de confiança não pode ser produzida por nós mesmos, como eu falei há pouco, e não se forma sem a nossa participação também. Aí vem a grande diferença. Vem a grande diferença porque também nós temos personalidades diferentes, cada um tem uma personalidade. Então, depende de como o cidadão A entende esse relacionamento com Deus. Depende de como o B também vai se comportar. Agora nós estamos conversando com o Paulo aqui, volto a falar sobre isso. Eu vi uma pessoa dizer: eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Ele é adúltero, ele não paga as contas, faz tudo errado, tudo que é do mundo, e ele chega no público e diz: eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. A pessoa dessa blasfema contra Deus. Isso não pode acontecer. Quando nós falamos sobre Deus, sempre com toda a humildade, e toda a honra e toda a glória a Ele, a nós devemos sempre ser servos de Deus, assim como Pedro realmente colocou como primeira virtude dele ser escravo de Jesus. Né? Então,
realmente existe apenas uma fé através do qual cada pessoa encontra a vida. Cada pessoa tem uma personalidade e a fé é dada a essa pessoa. Então, dependendo da sua personalidade, você vai desenvolver fé diferente de um do outro. Mas é a mesma fé. O Senhor Deus não vai chegar e dizer aqui, eu vou dar um pouquinho mais de fé para esse cidadão e este aqui não. Não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus realmente dá a fé para todos nós cristãos, né? Então, essa fé que é dada através de cada pessoa e cada vida, nessa justiça redentora de Deus. Observe, a redenção é o resgate. A redenção é que usada por Deus para que ele mandou o Filho, para que resgatasse o pecado do mundo, tirasse o pecado do mundo. E quantas pessoas, irmão, nós vemos diariamente banalizando Deus? Banalizando Deus. Por que isso? Por que acontece isso? Porque falta, como eu falei logo no início da explanação aqui, falta fé, falta conhecimento. O grande problema da humanidade é porque não conhece a Deus. A forma hebraica de conhecer a Deus fala, tá? E foi dito esse assunto exatamente no primeiro e no segundo século, onde imperava o gnosticismo, conhecimento. Então, esse movimento do gnosticismo, cada pessoa que falava, sabia falar bem, tinha um pouco de estudo, já emitia uma opinião para que fosse como se fosse um dogma. Não é assim. O conhecimento verdadeiro é de Deus, através de Deus para todos nós. E esse conhecimento, a gnose é o conhecimento, e a epignose, esse prefixo, epi, é para que nós possamos conhecer Deus em profundidade. É difícil sim. Mas ele tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós, o Senhor Deus tem um propósito para que nós possamos servir ao reino de Deus, servir ao irmão, o amor, em primeiro lugar, em todas as situações, que você possa, através do amor que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós possamos amar o irmão como a nós mesmos. Então, essa perícope aqui nos traz muito conhecimento comportamental, como nós devemos nos portar perante a igreja, perante os irmãos que estão sempre conosco nas nossas reuniões aqui no templo. Né? Então, essa ação redentora na justiça de Deus, na qual nos salva, por isso, igualmente, ela é preciosa, seja a um apóstolo de Cristo, ou seja, o mais humilde membro que possa existir na igreja. Esse escalonamento de posto de um apóstolo para, eu considero todo mundo igual, e é assim que Deus considera. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você tem mais estudo, usa seu estudo, use o seu conhecimento para edificar a Deus, não edificar a cada um de nós. E somente por meio do Senhor Jesus Cristo, Redentor, e do seu ato de reconciliação. Se nós formos olhar, vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios, dá para projetar aí, por favor, 2 Coríntios 18, 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo. Vamos parar aqui um pouquinho. Deus, ele achando que nós não somos capazes de uma regeneração completa, ele resolveu exatamente se reconciliar com ele. O grande problema, irmãos, é que as pessoas acham que Jesus
Jesus veio, fez 3 anos de ministério, ele tem o poder de Deus, porque foi dado a ele o poder de Deus, ele é Deus, é a reconciliação que o Senhor Deus fez com ele próprio, oferecendo de graça a graça que nos é concedida no dia de hoje. Nós temos a graça de Deus porque nós cremos em Deus. Nós temos a graça de Deus porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é asaz, Ele é benigno, mas Ele é justo também. Então, a seriedade que nós devemos ter sempre, pensando sempre na justiça de Deus, né? Ele se reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação está incluído nesse ministério da reconciliação o perdão dos pecados das pessoas. Então, as pessoas que pecam que sabem, alguém que tenha tido pecado na mocidade, alguém que tenha tido pecado há muito tempo atrás e se arrepende deste pecado, essa é a nossa chance que nós temos de enveredar pelos caminhos de Deus. Que nós possamos nos arrepender deste pecado. Pedro falou aos fariseus e ele falou bem claro: arrependei-vos, porque vocês, olha o pecado que esse povo fez, matou o Messias, o enviado. Arrependei-vos. Então, essas pessoas, esses judeus cristãos que absorveram essa forma, como Pedro falou, tem uma palavra lá no livro de Atos, em que ele fala que está sendo compungindo o coração. O que é esse compungir o coração? É como se fosse traduzindo isso aí para o grego, é como se fosse uma facada que você leva dentro do coração, isso no sentido figurado, para que você sinta a necessidade que Deus tem, que Deus quer que nós possamos ter, no sentido de agradá-lo, servi-lo, né? Então, é somente por meio do Redentor, Jesus Cristo, e seu ato de reconciliação com Deus, se torna o nosso Deus que está presente em nós. Essa presença de Deus em nós é através do Espírito Santo de Deus. É através do Santo Espírito de Deus que guia, porque o próprio na epístola, no Evangelho de João, nós vamos ver que o outro Consolador que Deus vai nos dar através de Jesus Cristo. Então, esse relacionamento que Jesus, quando veio, cumpriu sua missão e subiu, ficou o outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Tá? Eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou repetir para nós podermos ter um parâmetro de como nós estamos servindo ao Senhor, né? Então, isso aqui, o Senhor Deus escolhe a cada um de nós. Nós somos escolhidos, porque nós fomos escolhidos por Deus, né? Essa escolha, essa eleição, leva você a uma regeneração. Você é regenerado em Cristo Jesus. Se você é regenerado, você vai perseverar, como todos nós devemos perseverar todos os dias. Se tiver alguma coisa desagradável, converse com Deus. Essa regeneração e essa perseverança sempre ocorre. O outro lado está pronto para impedir o nosso progresso. O outro lado não quer que nós possamos prosseguir rumo à santidade. Então, nós devemos perseverar sim. Está chovendo, eu vou para a igreja com chuva. Furou o pneu do carro, eu vou trocar esse pneu, mas vou para a igreja. Então, a vida do cristão, a igreja, é muito importante. É muito importante. Observe que nós estamos falando de uma forma de como você possa chegar a Deus e como Deus instituiu, inclusive, esse escalonamento que você vai desde a eleição
até a santidade, né? Então, se você persevera, aí você tem fé. Tem fé, fé. E essa fé que é dada de igual valor para todos nós. Se a gente não sabia, eu posso dizer assim, Pedro teve muito mais fé do que eu, porque ele viu Jesus, João, Tiago, todos os apóstolos. Sim. Agora, você, no seu interior, se você tiver, o Santo Espírito está presente em cada um de nós possamos dobrar o joelho, conversar diariamente com Deus, não somente no domingo, não somente no dia da semana, mas diariamente converse com Deus. Muitas vezes converse com Deus, né? Então, se você tem fé, você é justificado por essa fé. E depois da justificação, nós temos então a santificação e a glorificação, né? Essa fé de igual valor, por natureza, tende a pensar que os apóstolos, ele foi apóstolo, ele conviveu com Jesus e tem maior fé. Essa fé é imensurável, mas é dada em uma quantidade para todos os seres humanos, todos os membros da igreja. Perante Deus, na fé, os membros da igreja possuem fé de igual valor, tá? Fé de igual valor está com aquele episódio que nós conversamos ainda há pouco, no que diz respeito à presença dos apóstolos, e que Tomé não acreditou que os outros apóstolos falaram que Jesus havia aparecido, havia ressuscitado. No verso 2, a palavra de Deus diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados, o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Lá em Colossenses, Paulo, ele nunca tinha estado conosco, mas ele escreve na carta de Colossenses assim: transbordeis no conhecimento de Deus. Observe, Paulo fala: transbordei no conhecimento de Deus, né? E Pedro diz: a graça que sejam, em paz que sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, importantíssimo conhecimento de Deus. Nós não podemos ser crentes de Deus superficiais, nós devemos ser crentes estudando a palavra, vendo a transmissão do que a palavra pode nos sugerir, que nós possamos andar nos caminhos. O voto de graça e paz é conhecido por nós através de várias cartas no Novo Testamento. E Pedro ampliou o voto de bênção de uma forma bem peculiar dele, né? Não apenas aponta de forma geral, como Paulo, para Deus e Jesus, como fonte de graça e paz, tá? Mas deseja que essas dádivas de graça e paz sejam ricamente concedidas pelo conhecimento. Aí vem, se ocorre alguma coisa boa, você deixa para lá. Se ocorre alguma coisa ruim, você se preocupa no sentido de reparar isto ruim que está acontecendo. Mas nós devemos ter em mente que é Deus que manda tudo a cada um de nós. É Deus que age para, inclusive, porque devido a essa personalidade que nós temos individual, é Deus que age em nós no sentido de como nós vamos usar de acordo com a vontade dele, né? Pedro estabelece a ligação viva entre fé e o conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Pedro antepõe o prefixo, como eu falei ainda há pouco, o prefixo epi, de nós. Esse epi é a forma mais alta, mais penetrante, mais que nós possamos
saber, possamos entender que Deus está presente na nossa vida. Tá? O prefixo "ep", em termos de gnose, que em geral não tinha peso considerável na igreja dos judeus helenistas. Aqui, irmão, primeiro, é muito importante nós sabermos a história para nós podermos entender o que está se passando. E vi logo com a dispersão do povo judeu, muitos ficaram em Jerusalém, os apóstolos, após a morte de Estevão, ficaram em Jerusalém, e alguns cristãos ficaram em Jerusalém. Mas grande parte deles saíram, e nessa diáspora que houve, muitos judeus começaram a ter influência do gnosticismo. Felizmente, o gnosticismo acabou no segundo século, mas eram pessoas que vinham com doutrinas e queriam induzir que o povo pudesse aceitar essas doutrinas. Essas doutrinas são muito mesmo contra o cristianismo. Existiam várias correntes, uma das quais dizia que Jesus não era Deus. Ele também não tinha corpo físico, ele era uma miragem, uma visão que você pudesse ter daquele ser. E isso convenceu muitas pessoas. Né? O corpo é mau, o espírito é bom. Então, se eu tenho o meu espírito é bom, eu com o meu corpo posso fazer o que eu quiser de pecado, que não tem problema nenhum. Totalmente errado. São outras vertentes do gnosticismo. Porém, agora Pedro estabelece a ligação viva entre fé e o conhecimento. E é exatamente apenas no encontro com Deus, em Jesus, o nosso Senhor, que foi revelado e gera fé. Tá? O encontro de Deus, o nosso encontro com Deus, como é que eu sei que eu estou encontrando com Deus? Deus tem que ter toda a reverência, você tem que ajoelhar, você tem que conversar, você tem que ler, tem que conhecer. É muito trabalhoso? É assim, é trabalhoso. Nada é feito por um acaso. O Senhor Jesus disse, além de você ler, além de você estar engajado com Jesus, aí tem as tribulações que todos nós, homens, vamos passaremos por tribulações, assim como Jesus passou. Né? Mas Pedro estabelece a ligação viva entre fé e conhecimento. Então, irmãos, se nós temos essa fé, vamos nos doar mais ainda a Jesus. Vamos nos doar mais ainda ao Senhor Deus. E como nós podemos fazer isso? Através do conhecimento. Então, a fé vai fazer com que você possa apresentar, estudar, aprender, vir à igreja e amar os irmãos do jeito que o Senhor Jesus nos ensinou para que nós pudéssemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, tudo isso constrói no sentido de que você se dedique ao Senhor Jesus, você se dedique ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É essa a necessidade que nós temos diariamente de estar sempre comigo. Né? E é exatamente apenas no encontro com Deus, o nosso Senhor revelado, que vai gerar a fé, que conhecemos verdadeiramente e corretamente. O nosso conhecimento, irmãos, observem como o nosso pastor fala da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui do versículo da Bíblia que está aqui na Bíblia. Então, a igreja que nós frequentamos, como é que ela age, como é que ela se comporta? Ela se comporta com a didaquê, que é o conteúdo da palavra. O conteúdo que está aqui na palavra escrita. É isso que nós devemos cada vez mais. Falar com a palavra, qualquer palavra de Deus que está escrita e que constitui uma das revelações do Senhor Deus. Todos os conhecimentos, porém, que pensamos obter apenas com o nosso pensamento ou sistemas filosóficos, passam longe da verdadeira
a natureza de Deus. Como eu falei ainda há pouco, esse conhecimento dos filósofos, né? Então se reunia todo aquele povo para ouvir alguém que pudesse ter uma retórica de falar, e as pessoas criam nessas pessoas, porque o conhecimento era limitado a um determinado número de pessoas que podiam ler e podiam desenvolver juntamente com os filósofos da antiguidade e construir algo que pudesse ser útil à igreja. Porém, se alguém seguir o que o filósofo fulano, beltrano, ciclano falou, está esquecendo do que o ensinamento de Jesus Cristo. Ele nos deu, ele nos ensinou para que nós possamos estar servindo a Ele. Né? Para Pedro, conhecimento decorre do relacionamento fundamental com Deus e recebemos a preciosa fé. Tá? Conhecimento do relacionamento fundamental com Deus ao recebermos, quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós temos a fé. A fé é muito subjetiva. E a prática progressiva da graça estão em seu resultado. No verso 3, a palavra de Deus diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Observe que a vida é a vida eterna, é a vida que Deus nos dá, tá? E a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, o homem piedoso é o homem que está encaixado lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, o amor vem em primeiro lugar. Tá? Não, a traição totalmente colocada fora. A pessoa que tem piedade, a piedade é um dom que Deus nos dá, que nós possamos levar, que essa piedade ela encaixa totalmente no poder de Deus. Então o homem piedoso é aquele que é longânimo, ele é benigno, ele é fiel, ele não comete pecado. Lá em Gálatas 5, nós vamos ver o fruto do Espírito e o fruto da carne. O fruto da carne todo mundo conhece. Deixa o fruto da carne de lado. Viva no fruto do Espírito, que é exatamente o homem piedoso. O homem bom, o homem que você possa confiar. A confiança que nós temos, o amor que essa pessoa pode nos dar e nós possamos dar a ele. O amor que possa ser feito junto com a igreja, como o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Tá? Então, por isso, nós devemos procurar com diligência cada vez maior e confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se nós caminharmos a nossa vida de respeito à longanimidade, amor, benignidade, retidão, sem pecado, procura não pecar. Lá no Salmo 130, 138, o salmista diz: sonda-me, Senhor, me conhece. É um desafio diário para nós, né? O Salmo 26 também Salmo 26, a palavra de Deus diz: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Aí vem. É o que nós devemos fazer diariamente.
nós vamos ter um relacionamento com Deus e nós podemos, pela graça que Ele nos concede, nós podemos falar desta forma: examina-me, Senhor, e prova-me, solta meu coração e os pensamentos. Agora, quem vai orar esse salmo e dizer isso, tem que ter muita responsabilidade consigo, porque você está falando com Deus, e é Deus que vai agir na nossa vida, né? Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e não tenho, e tenho andado na sua verdade. A verdade é a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo, a verdade do Espírito Santo de Deus, né? Então, Pedro inicia, nós devemos exortar, e Pedro, observe aqui, o valor de Pedro, você evangélico, para você cristão, você um judeu cristão, ele na qualidade de judeu, ele só conhecia o Antigo Testamento. Não tinha sido escrito o Novo Testamento ainda, não tinha sido. Então, ele é um judeu, e se transformou em cristão, tá? E ele é um cristão, e ele segue o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é um cristão evangélico. Ele era, antes de ser escolhido, ele era um judeu legalista. O legalista é o que segue a lei de Deus, né? É o que segue a lei de Deus. E ele aprendeu com Jesus que o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, irmãos, nós devemos cumprir a lei? Sim, com certeza. Mas nós devemos ter também Jesus, os ensinamentos de Jesus, tá? Mas mesmo ao exortar Pedro, ele é evangélico e não legalista, partindo das dádivas espontâneas e generosas de Deus, visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, tá? Para presentear tudo isso aí, tudo nos advém realmente do poder divino de Deus. O Espírito Santo que está agindo na nossa vida. Ninguém faz as coisas que você possa fazer, sempre é obra do Senhor na nossa vida. Então, quando o poder de Deus nos presenteia, nós somos ricamente e eficazmente agraciados. A vida divina se revela em uma devoção, tá? Conhecer realmente a Deus, honrar a Deus, amar a Deus, estar disponível para Deus, isso constitui a verdadeira vida. Essa vida é a vida eterna que já iniciou desde a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma vida eterna, e a própria Sagrada Escritura diz: agora está vivendo a vida eterna, mas ainda não. Por que não? Porque não é completa ainda. Se nós estamos vivendo a vida eterna aqui, ela vai ser muito mais completa quando nós estivermos junto com o Senhor Deus, junto com o Senhor Jesus, quando nós estivermos no paraíso, vivendo juntamente com Ele, sendo salvo do Senhor, tá? Conhecer realmente a Deus, honrar e amar a Deus, estar sempre disponível para Deus, isso constitui a verdadeira vida eterna, tá? E essa vida foi preparada por Deus para nós, não nos falta nada. Observe, irmãos, isso aqui que eu vou falar aqui, não é que o crente não adoeça, não é que o crente possa acontecer alguma coisa, porque o Senhor Jesus também passou por tribulações, né? Mas, de uma forma geral,
se você estiver conectado com Deus, comunhão com Deus, diariamente nessa comunhão, não falta nada do que necessitamos. Uma vida não se resume a um ideal distante. Temos o privilégio, irmãos, de realmente possuir isso, a vida eterna. E é onde está o nosso aprendizado no Evangelho de Jesus Cristo. Então, observe como é importante a gente desenvolver realmente esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Não nos falta nada. Cada um de nós precisa realmente abraçá-lo. Se você sente cada vez mais vontade de estar junto de Deus, vontade de estar servindo ao reino de Deus, né? Quando isso acontecer, nós devemos agradecer a Deus, porque isso é muito pessoal. É muito pessoal. E você, algum dos irmãos aqui já pode ter notado isso. E cada vez mais essa profundidade de conhecimento que nós vamos ter para engajar com o Senhor Jesus, para comungar com o Senhor Jesus, comungar com Deus. Cada vez mais que nós estamos nesse engajamento, nessa aproximação com o Senhor Deus, né? Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter a fé, tá? Daquele que nos chamou através da sua própria graça, através da sua própria glória e eficiência. E o apóstolo Pedro emprega a palavra conhecimento aqui, porque todas as nossas propriedades interior chegam ao nosso coração somente pela via do conhecer. Observe, irmãos, o conhecer, nós precisamos conhecer, nós temos fé, vamos conhecer. Como é que você conhece a palavra de Deus? O próprio Deus revela para cada um de nós. A vida da igreja é fundamental. E quando você, na oração diária, na oração que você se doa a Deus, então isso vai fazer com que você possa realmente servir ao reino de acordo com a vontade dele. Tá? Não nos falta nada, já falamos, cada um de nós precisa abraçá-la de maneira eficaz. Tá? No verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, existe aqui, irmãos, eu digo, um ganho que Deus dá a nós. É uma coisa inédita, realmente, tornarmos participantes da natureza de Deus, tornarmos útil a Deus, A nossa vida é curta demais, vai 80, 90 anos, se Deus quiser que você possa viver. Mas é importante nessa nossa vida aqui, nós servirmos a Deus de acordo com a vontade dele, para que a palavra de Deus possa fluir dentro do seu coração, possa fluir no sentido que o Espírito Santo haja em cada um de nós. Isso é importantíssimo, tá? Então, devemos ter parte na própria vida santa de Deus, né? Vamos ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro, está logo aqui, versos, 1 Pedro, tá? 1, de 15 e 16. 15 e 16. Aí está. Pelo contrário, circundarizando aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Irmãos, aqui a seriedade é muito grande, a responsabilidade nossa é grande. Você não pode estar com Deus e estar pecando do outro lado, fazendo as coisas erradas. Não cabe de jeito nenhum, né? Então, porque está escrito que eu sou santo, projetar mais ao próximo. Sim, os dois. Pedro,
Porque está escrito: se santo, eu sou santo, o próximo. Ora, se invocaste como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, sem acepção de pessoas, ele dá a fé para todo mundo, igual, dependendo do que você tenha o conhecimento, dependendo do que você tenha a fé, você vai desenvolver isso de uma forma altamente positiva para Deus. Observe o fundamento da pregação, observe o fundamento do que está escrito pelo apóstolo. Tá? Então, se essa pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, devemos ter todo cuidado para que a gente não vá pecar. Tá? Então, é assim que pessoas anteriormente opostas a Deus e refém da perdição se tornam santas. Observe aqui, irmãos. Teve uma vez um cidadão, quando eu disse que Jesus veio para salvar os perdidos, ele morava em uma área de tráfico de drogas. Então ele achava que o que está perdido e não tem regeneração nunca mais. E não é assim. Não é assim. Lá em Ezequiel, o Senhor Deus diz: tenho por acaso prazer na morte do perverso, querendo ele perverso. Não pode se transformar? Pode, sim. É o que está escrito aqui também. É assim que pessoas anteriormente opostas a Deus e reféns da perdição se tornam santas. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados. Observe aqui, irmão. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. Ele está escrevendo. Ele não está lá, ele está escrevendo. Mas olha o que ele está escrito. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, isso cabe totalmente em cada um de nós aqui. Nós somos santificados, graças a vós outros, para a parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Nós fazemos parte, cada vez mais, de um entrosamento com Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus que nos coloca no caminho de Deus. E o caminho de Deus é Jesus, o caminho é a verdade e a vida. Né? Então, Pedro afirma que ainda não veremos de nos tornar participantes da natureza divina. Não totalmente, mas já fazemos parte da natureza divina. Porém, ainda falta após nós vamos para a nossa segunda vida, essa vida sem o corpo, é uma segunda vida espiritual. Tá? Com toda certeza, as grandes promessas de Deus valem também para a nossa vida atual, porque salvos por Jesus Cristo, escapamos e desde já da perdição do mundo. Né? Isso aqui, veja João 5, 24. Eu vou ler de novo esse texto que eu escrevi aqui. Pedro afirma que ainda devemos de nos tornar participantes da vida da natureza divina. Com toda certeza, as grandes promessas de Deus valem também para a nossa vida atual, porque nós somos salvos por Jesus Cristo, escapamos desde já da perdição do mundo. Olha aqui o que o Senhor Jesus disse e João escreveu: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nossa, isso aí é exatamente nós queremos. Para isso nós estamos aqui, para isso nós estamos servindo a Deus.
sejamos santos. Sim. A participação da natureza divina começa logo que Cristo está em nós. A natureza divina começa logo quando o Espírito Santo está em cada um de nós. Devemos sempre galgar, subir, pertencer a Deus e servir de acordo com a vontade dele. Já para encerrar, irmãos, no verso 5, e por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento. Então, irmãos, conhecimento e fé, nós devemos aprender hoje de manhã aqui. Conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais vocês estudar a palavra de Deus. Irmãos, eu estive na casa de um pastor uma vez, e ele disse para mim que ele conhecia muito bem um pastor batista que foi expulso da congregação do Batista, porque ele queria mudar a Bíblia. E sabe o que esse pastor disse para mim? Eu acho que ele tem razão, sabe que está muito bonitinho. Eu sou a favor de troca. Irmão, isso é uma revelação de Deus, é imutável, é inerrante, não tem erro, não tem nada, está tudo escrito de acordo com a vontade de Deus, e veio um cidadão X e não escreveu na Bíblia. É um absurdo, mas isso a gente vê. E essa pessoa que disse é pastor. Só tem uma coisa, uma diferença muito grande, com toda a humildade eu digo isso: pastor leigo é uma coisa, pastor teólogo é outra coisa. Você pede, tem que ter fundamento, tem que ter estudo, tem que chegar junto de Deus. Então, Pedro parte do fundamento de vida de toda a nossa existência cristã, a nossa fé. E o Senhor Deus, Ele opera o tempo todo e não está parado. Ele está vivo. O Senhor Jesus vive junto com Deus Pai. Essa mesma vida que Jesus tem agora, nós quando morrermos também nós estaremos na vida eterna, fazendo parte de todo aquele povo, de todas as nações, todas as línguas, todo aquele povo que estão com vestimenta branca perante o trono de Deus. Nós fazemos parte disso. Então o Senhor Deus é operoso em tudo, e também nós, como crente e pertencendo a Deus. Esse pertencimento que nós temos de Deus